Graça e paz, queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a essa imersão abençoada nessa quinta-feira, contagem regressiva para o nosso Natal. Vamos compartilhar, antes de eu falar qualquer coisa, vamos compartilhar. Vamos entrar aqui, ó. Vou entrar. Entrei. Vamos compartilhar aqui, ó. Vem naquele aviãozinho. E aí a gente já vai começar a compartilhar sobre a imersão. Vamos lá nos nossos grupos. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui. Coloca aí também enquanto eu tô colocando aqui, ó. Vamos começar a compartilhar. Pronto. E que Deus abençoe a nossa vida nesse momento. A gente já está online aqui. Que o Senhor abençoe esse momento de imersão. Que o Senhor abençoe essa palavra, né, nessa reta final do ano de 2024. Quanta coisa, quantas experiências, quanta bondade de Deus, quanta manifestação do Espírito Santo. E é sobre isso que a gente tem que falar hoje. Sobre a gratidão, sobre a coragem que Deus coloca dentro de cada um de nós, sobre as decisões que a gente toma, né? Sobre todo o carinho e cuidado de Deus para conosco. Vamos orar. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo nessa imersão. Nós somos a Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara, Rio de Janeiro, aí na Rua Godofredo Viana, número 500. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa imersão dessa quinta-feira. Vamos lá? A gente vai estar falando hoje sobre a coragem. Olha, atrelada à gratidão. É muito lindo. Coragem nos leva a um cuidado de Deus que talvez a gente não tenha parado para mensurar esse amor que Deus tem com as nossas vidas. Antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos por essa oportunidade, meu Senhor, de poder louvar e bendizer o seu nome. Muito obrigado pela vida, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco. Te agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso. E não a nós, Senhor, mas ao teu nome toda a honra e toda a glória. Muito obrigado por mais esse dia, por mais essa imersão. Aqueles irmãos que estão chegando agora, que sejam muito bem-vindos e alcança com a tua graça. Aqueles que estão no leito de hospital, Senhor, vai tocando. Aqueles que estão indo para o seu trabalho, ou aqueles que já chegaram em casa, Senhor, ser com eles. Abençoa-nos. E ser conosco também aqui nessa noite. Nesse pequeno período de imersão sobre a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe. Vamos compartilhar aqui. Eu não consigo ver aqui quem tá. Ah, tá aqui. Tá começando a aparecer aqui. A pastora tá aqui. Seja muito bem-vinda, pastora. Que Deus a abençoe. Vamos começar? Hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre coragem, tá? E na Bíblia, a coragem, ela é chamada de bom ânimo. Por que hoje a gente vai estar falando de coragem? Porque muitas vezes, quando chega sempre em dezembro, é aquele momento de fazermos, a chamada reflexão de todo o ano. E às vezes a gente murmura porque algo não deu certo, porque algo não conseguiu. Poxa, mais um ano que se passou e nada se resolveu. Então a gente vai estar falando sobre isso. Coragem. Bom ânimo.
muita coisa se resolveu. Muita coisa aconteceu. Deus trabalhou o tempo todo. Você pode não ter percebido, mas Deus trabalhou. Deus trabalhou com um propósito. Deus trabalhou. Já estou tirando aqui a aliança, vai começar a bater, pode fazer barulho. Deus trabalhou para te forjar. Deus trabalhou para te moldar. Então hoje a gente vai estar falando sobre isso, sobre essa coragem atrelada à gratidão. Vamos entrar agora. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 50. E aí a gente vai lendo outras passagens bíblicas também. Então fica ligado, que a gente, no decorrer desse estudo, a gente vai lendo outras passagens bíblicas. Porque hoje a gente vai sair daqui com um bom ânimo. Meu irmão, ao estudar essa imersão, meu bom ânimo, eu confesso que eu já estava cansada, mas ao estudar essa lição, é como se Deus falasse assim, ó, tô atuando em você primeiro, porque bom ânimo. Como é que você vai levar a palavra de vida estando desanimado, querido? Chegou a hora. Amém? Marcos capítulo 6, verso 50. A paz, Manelzinho, que Deus te abençoe, querido. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, amor, por favor. Amor? Tô aqui. Pode ler, por favor. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Quando Jesus deu a ordem aos discípulos, tá, que ouviram andando sobre as águas do mar da Galileia, você já conhece essa passagem bíblica, Jesus vindo em direção aos discípulos. Quando vem a palavra grega, tá, coragem, a tradução dela é bom ânimo. Não tenham medo. Tenham bom ânimo. Sabe por quê, querido? Porque significa literalmente ousadia e confiança. Acheguemo-nos, pois, diz a palavra de Deus, com ousadia ao trono, através das nossas súplicas e orações. Mas não basta eu chegar com ousadia se eu não confiar. Eu preciso chegar com ousadia e confiança diante de Deus. Confiança no quê? Que Deus vai fazer. E que não se cumpra a minha vontade, mas que Deus vai fazer segundo a sua vontade. E o Senhor, nessa noite, diz para cada um de nós: não temamos, tem de bom ânimo. Tudo vai se cumprir. Confia. Confia que tudo vai se cumprir segundo a minha vontade. Tudo vai se cumprir segundo o que eu preparei. Porque tudo isso tem propósito. Na Bíblia, a coragem é o oposto do medo. Porque o medo te paralisa. Mas essa coragem, esse bom ânimo faz com que você confie no Senhor. Faz com que você creia que você não está sozinho, você não está desamparado, você não foi esquecido. Deus te ama, com os seus defeitos e qualidades. Deus te ama, querido, e agradeça a Deus por isso. Eu estou igual o salmista, como pode, né? O salmista, ele vai dizer, quão bom e quão suave é que todos vivam em união como óleo precioso que desce. E aquele óleo vai ungindo. E aí isso me faz lembrar também de Paulo, quando Paulo fala o seguinte: eu, num corpo corruptível, um ser incorruptível, que é o Senhor, começa a habitar dentro de mim. Como pode um ser puro como Deus habitar dentro desse corpo impuro? Sabe o que é isso, querido? Jesus confia em cada um de nós. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Sabe por que ele confia? Porque no momento que você falou, verdadeiramente disse: eu aceito o Senhor Jesus como meu único Salvador. Ele, nesse momento, ele fez o seguinte, ó. Soprou o Espírito Santo. E isso é indiscutível. Dentro de você habita o poder dos poderes. Confia que Deus está fazendo.
Confia que Deus está provendo. Tem bom ânimo, não deixa o desânimo tomar conta de você. Ah, mas dezembro está chegando, 24 se passou e nada aconteceu. Não somos os únicos que pensamos assim. Muitas pessoas estão passando por dificuldades adversas, mas tem uma diferença: nós confiamos no sobrenatural de Deus, nós confiamos no leão da tribo de Judá, nós confiamos naquele que guerreia as nossas guerras, nós confiamos no dono da nossa vida, nós confiamos na estrela da manhã, na raiz de Davi, no alfa e no ômega, aquele que é dono de tudo, aquele que jamais chega atrasado, aquele que sabe o hoje e o amanhã, aquele que provê todas as coisas e aquele que nos criou do nada. Ele fez tudo. Esse é o nosso Deus. Então, tem de bom ânimo. Acredita que Deus está fazendo. Deus não simplesmente ordena a coragem sem razão nenhuma. Porque tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Deus, ele ordena a coragem porque ele quer que a gente caminhe. Deus não quer que a gente fique parado. Deus não quer que fiquemos estacionados. Deus coloca você, tem bom ânimo, continua caminhando porque eu estou contigo. E ele sempre vai dizer, não temais, porque eu estou contigo. Segue, levanta-te, sai dessa prostração, sai dessa opressão, levanta-te, porque o sol já brilhou, a luz já raiou. E existe algo sobrenatural sobre a tua vida. Então levanta, sabe por quê? Porque continuar prostrado não vai resolver. Mas você levantando e acreditando que Deus pode fazer, Ele tem a solução para todas as coisas. Então, não temais o amanhã. Confia. Estou falando por experiência própria. Confia. Coloca nas mãos do Criador, Ele sabe o que faz. Ele tem total controle sobre todas as coisas. Olha, uma coisa muito importante. Em quase todos os incidentes que a gente vê na Bíblia, Deus vai estar se manifestando dizendo, não temas. E aí, essa é a razão para o próprio Deus falar isso para cada um de nós. Sabe por quê? Porque se não temas, faz parte da natureza de Deus. A pergunta que não quer calar, Deus teme alguma coisa? Deus é Deus. Ele é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Nós temos que ter temor ao Senhor. O que precisamos ter é temor. Mas eu não posso me render às adversidades. Eu não posso me render às provações. Eu não posso me render às calamidades. Eu não posso me render ao desespero. Eu não posso me render à opressão, porque eu tenho um Deus que é superior a tudo isso. E o diabo vai sempre tentar fazer com que você ache que seus problemas são maiores do que Deus. Nada é maior do que Deus. Nós é que precisamos abrir e deixar Deus operar na nossa vida. Deus levanta homens, Deus levanta mulheres, Deus capacita pessoas, Deus levanta profissionais para nos ajudar, querido. Você já percebeu que muitas vezes Deus está se movendo de várias maneiras, dando para você sinais da sua grandeza, as formas como você pode solucionar os seus problemas, mas o seu desespero é tão grande que você ainda não viu o agir de Deus e está achando que Deus não está fazendo. Deus já moveu tudo para te mostrar que Ele está fazendo, querido. O não temas faz parte da natureza de Deus. Quer ver como faz? Abre lá, livro de Gênesis, capítulo 15, verso 1. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse, não tenha medo, Abrão.
pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Olha o que Deus falou para Abraão. Deus fala isso para Abraão, se eu não estou equivocada, justamente quando ele vai para a batalha dos reis de Sodoma. E aí Deus fala para ele, não temas, pode ir, Abraão, eu vou ser teu escudo. Querido, presta atenção, presta atenção aqui. Quantas batalhas você já teve esse ano de 2024? Em alguma delas Deus te abandonou? Quantas adversidades você já teve nesse ano de 2024? Em alguma delas Deus te largou? Ele sempre esteve contigo. Porque ainda que nós, humanos, sejamos infiéis, Ele permanece fiel à sua palavra. Ele vai dizer o quê? Que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passará. Até que ele volte, Ele estará conosco. Porque Ele deixou o seu Espírito. Ele nos acompanha todos os dias e vela sobre o nosso sono. Cuida de nós porque o guarda de Israel não dorme. Então o Senhor chega para Abraão e disse, Abraão, pode ir nessa batalha, eu vou ser teu escudo. Deus tem sido o nosso escudo, nossa fortaleza. Quantas vezes desanimados, cansados, esgotados. Quantas vezes nos encontramos chorando. E Deus está sempre ali conosco. Não temas, eu estou aqui. Tem bom ânimo, você continua vivo. Você pode achar que não tem força, mas em nome de Jesus, Deus te dá força. Deus coloca joelhos firmes para que você continue de pé. E ele não fala só, ele não diz não temas somente nessa passagem bíblica, a gente vai ler mais. Vamos ver lá, Gênesis 21, 17. 21:17. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Essa passagem bíblica você também conhece bem. Remete-se a Agar quando ela pensa que eles estão no deserto e ela já pensa que o menino vai morrer, e aparece um anjo do Senhor enviado por Deus para que desse a palavra de vida a Agar e a seu filho. E mais uma vez o Senhor aparece dizendo, não temas. E aí eu quero fazer uma correlação também com essa passagem bíblica. Em Abraão, quando ele vai para a guerra, eu fiz essa correlação conosco hoje. Quantas vezes saímos porque já vivemos em guerra. Ultimamente a gente sai de casa e não sabe como é que vai voltar. Essa é a verdade. A gente vive um índice de violência muito grande, a gente vive as adversidades muito grandes, a gente não sabe como é que vai acordar amanhã. Então a primeira correlação que nós fizemos foi com Abraão. Abraão foi para a batalha e o Senhor disse para ele, vai, pode ir, porque eu vou ser teu escudo, eu estou contigo. Então a primeira correlação é essa, as nossas guerras. O Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele que guerreia as nossas guerras. Ele está sempre conosco. E a segunda correlação, quando Agar vê que a morte está chegando e ela vai deixando o menino de lado para não ver o menino morrer, olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você muito grande. Não mate os seus sonhos. Você está entendendo? Não mate os seus sonhos. Aquilo que Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Não mate. Não pense que Agar estava pensando que o menino ia morrer. O sonho de qualquer mulher naquela época era gerar um filho, era ser mãe. E Agar pensando que ali o sonho já não iria mais existir. O sonho, a morte já bate ao sonho. Não, porque o único que é o dono da vida e da morte se chama Jesus Cristo. Não permita que ninguém mate o seu sonho. Deus te prometeu, Ele vai te dar. Aos nossos olhos pode parecer que está demorando demais. Ou talvez a gente só vai ver como profetas, homens de Deus na Bíblia, foram ver o cumprimento da promessa quase no final, mas viu o cumprimento da promessa. Mas nunca faltou o resgate de Deus.
Nunca faltou auxílio. Nunca faltou colo de Deus. Nunca faltou Deus levantando sempre alguém para abençoar e te colocar de pé e ser instrumento na sua vida. Então, querido, preste atenção numa coisa em nome de Jesus. Deus tem o melhor para você. Não temas. Não parou por aí. Se quer mais comprovação bíblica, a gente vai entrar em mais comprovação bíblica. Promessa de Deus para os israelitas. Isaías 41:14. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor. Eu sou o Santo de Israel. Deus aqui, ele chama Jacó de pequenino. Pequenino Israel. E aí eu anotei uma coisa que é muito interessante. Em cada incidente, vemos Deus ordenando coragem. Não é porque é natural que o homem seja corajoso e valente, não. Mas porque quando Deus está nos protegendo e nos guiando, podemos confiar que Ele está agindo. Você entendeu isso? Quando Deus está protegendo e nos guiando, podemos confiar que Ele está agindo. A questão é o seguinte: será que estamos confiando plenamente de olhos fechados? Será que agora, se o Espírito Santo mandar você atravessar uma rua com carros passando em alta velocidade, você vai realmente confiar plenamente em Deus e vai atravessar? Querido, precisamos desenvolver isso em nossas vidas. Uma confiança plena. Uma confiança plena de que Deus está fazendo. Uma confiança plena que alguma coisa Deus vai fazer, que Deus vai prover. E não murmurarmos por aquilo que estamos sofrendo, mas sabendo que Deus está nos forjando. Se Deus permitiu que eu passasse por essa prova, alguma coisa Deus está fazendo. Em alguma área eu estou amadurecendo. Minhas atitudes estão amadurecendo. O meu olhar está amadurecendo. As minhas palavras estão amadurecendo. Eu consigo ver Deus na adversidade. Glória a Deus por isso. Porque para você compreender que na adversidade você consegue ver Deus, é porque você já está alcançando um nível de profundidade muito maior, meu irmão. Então levanta tua mão e glorifica. Porque poucos conseguem ver Deus na adversidade. Muitos conseguem ver Deus na bonança. Muitos conseguem ver Deus na fartura. Mas poucos conseguem ver Deus na adversidade. Você já está entendendo como é que você alcança? Você já está começando a crescer espiritualmente? Porque são esses detalhes espirituais que às vezes você ainda não percebeu, mas que Deus está te forjando. Se você era uma pessoa que só murmurava e não murmura mais, se você é uma pessoa que só criticava e hoje não critica mais, se você é uma pessoa que só via problema e hoje você consegue ver uma solução em meio ao problema, ou que ainda não tem a solução, mas você consegue confiar que Deus vai dar uma direção, querido, você já está subindo de nível. Você está subindo de nível. E aí a gente entra no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento também tem palavras de encorajamento. A gente vai ver o anjo quando ele chega para falar com Maria, o que ele fala? Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 30. Lucas 1:30. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Não tenha medo, Maria, você encontrou favor. Favor. Igual a graça. Favor não merecido. O que fiz eu? O que fez você para encontrar favor diante de Deus? Nada. Não fizemos nada.
é o amor de Deus. Sabe o amor que diz a Bíblia? Que o amor, que Deus nos constrange com cordas de amor? É o amor de Deus. E o amor de Deus vai nos apertando, vai nos apertando. Sabe quando é que o amor de Deus nos constrange? Quando o amor de Deus nos aperta, nos aperta, nos aperta. Quando a adversidade vai apertando e a gente vai começando a ficar emborcado, começando a ficar desesperado e começa a bater a mão no joelho e começa a passar a mão na cabeça e perde sono e perde noite e não conversa direito com as pessoas e se torna uma pessoa ignorante para responder às outras. E aí quando a gente se dá conta, o socorro estava do lado. Mas o socorro estava tanto tempo ali, aí você, meu Deus, eu fiz tudo isso. Você começa a se sentir constrangido, eu fiz tudo isso. E Deus movendo a sua grande mão o tempo todo. Todo esse sofrimento foi para me forjar. Porque a gente aprende com o sofrimento, querido. A gente aprende no sofrimento. É na adversidade. A gente amadurece, toma forma e começa a perceber que Deus não é só aquele Deus de domingo quando eu vou à igreja. Que Deus não é só aquele Deus que eu vou no retiro de carnaval e fico lá com a igreja dizendo aleluia. Deus não é só aquele Deus da cantata de Natal. É algo muito mais profundo. Ele é Deus. Você já tomou proporção, você já sentiu a proporção dessa palavra? Deus. Muitas pessoas falam o seu nome e ainda professam em vão e se esquecem que é tão santo e puro. Dizer Deus. É infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que amor é esse que, com todos os meus defeitos, me envolve com cordas de amor? A gente viu Maria. O anjo disse, não temos. Quantas vezes Deus trouxe anjos para conversar contigo e você não percebeu? Como assim? Deus às vezes levantou a sua esposa para estar te dando uma palavra. O seu marido para estar te dando uma palavra. Uma criança para dizer eu te amo. A recepcionista da igreja para dizer seja bem-vindo em nome de Jesus. Às vezes você só está precisando de um seja bem-vindo. Ou Jesus te ama, eu também te amo, você é importante. Tem muita gente que já ouviu tanta coisa, tantas maldições, já foi chamado de burro, já foi chamado de amaldiçoado, já foi chamado de tanto nome feio, que quando escuta alguém dizendo você é importante, você tem valor, ele se assusta, porque ele não está acostumado a ser amado. Ele não está acostumado a ser valorizado. Ele não está acostumado a ser querido. E foi isso que Deus fez conosco. Nós estávamos perdidos, condenados à perdição. Ele veio, se sacrificou, se fez homem Deus, derramou seu sangue para chegar no inferno e dizer, me dá as chaves, porque agora a vida deles pertence a mim. E nos fez nova criatura, nos deu veste nova, nos deu anel novo, botou sandália em nossos pés e palavras de boas novas em nossos lábios. Não temos mais o direito, de forma nenhuma, de pensar
que Deus não nos ama e não nos ouve, porque Ele colocou palavras de boas novas em nossos lábios e encheu o nosso ser de alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Lucas 2, verso 10. Vamos ver junto? Lucas 2, 10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. O anjo lhe disse: não tenham medo. O anjo falando para quem? Para os pastores. Lembra que eu falei quantas vezes Deus coloca anjos na nossa vida? O Senhor falando para os pastores: não tenham medo, vos trago novas de grande alegria. E que esse ano que se inicia, querido, 2025, o que passou, passou em 2024. Mas que quando 2025 se iniciar, eis que as novas de grande alegria se iniciem também na vida de cada um. Eu tenho uma coisa para te contar. 2025 vai iniciar e as adversidades não vão parar. Os problemas não vão deixar de existir. As dificuldades talvez até aumentem ou tripliquem. Mas existirão novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eis que na cidade de Davi, e não só na cidade de Davi, eis nessa cidade aí, ó, onde você está, do estado que você está nos assistindo, de onde você estiver nos assistindo, Deus vai dar novas de grande alegria. Sinais de Deus virão. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja em você. E por isso precisamos ser gratos. Lembra que a gratidão que o nosso pastor nos ensinou, a gratidão é uma decisão. Eu decido hoje ser grato, porque por mesmo que eu passe por tamanhas que sejam as adversidades, Deus nunca vai me abandonar. As adversidades vão existir até o fim dos tempos. E Deus vai estar conosco até o fim dos tempos. Só que existe só uma diferença. Nós vamos para um lugar onde não tem choro, onde não tem dificuldade financeira, onde tem ruas de ouro, onde tem o nosso nome escrito numa pedra preciosa. E as adversidades vão queimar no fogo do inferno. Porque uma vez que confiamos em Deus, sabemos qual é o objetivo final da nossa vida: estar com o nosso Jesus. E isso vale tudo. Se para reinar com Jesus eu preciso passar no vale, então eu quero passar no vale. Porque com Jesus eu tenho a minha vida garantida. Sem Deus eu estou perdida nesse mundo, querido. Sem Deus nós não somos nada. Não adianta o nosso conhecimento, não adianta a nossa influência, não adianta o nosso vernáculo. Sem Deus, a gente não consegue nada. E aí a gente ainda tem aqui algumas passagens. Zacarias. Eu gosto de Zacarias. Ele só deu uma titubeada quando o anjo falou com ele. E aí acabou ficando mudo. Mas eu gosto de Zacarias. Vamos ver Lucas, capítulo 1, verso 13. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Em cada incidente que ocorre, a coragem ordenada é o resultado da compreensão da presciência e soberania de Deus. O que é isso, Paty? Presciência e soberania. Deus sabe o que vamos falar antes que as palavras saiam da nossa boca. Soberania. Deus está acima de tudo. E ele chegou para Zacarias. Zacarias não tinha contado para ninguém a sua oração.
Zacarias foi só ele e Deus. E Zacarias, quando entra no templo, ele só entra no templo, que era um sacerdote, ele só entra no templo para oferecer o sacrifício. Mais nada. Ele só vai chegar ali para ouvir o sacrifício. Mas o anjo chega e fala com ele: Isaías, você está aqui no templo hoje intercedendo pelo povo. Você veio trazer o sacrifício do povo. Mas hoje, você está aqui trabalhando, Zacarias, na obra. Mas eu vi o teu clamor que você fez lá no banheiro da sua casa escondido. Aquele choro que ninguém viu. Aquela humilhação que ninguém viu. Aquela lágrima que ninguém viu. Eu vi. E eu tô aqui para responder. Agora, enquanto você oferece o sacrifício para o povo, eu vou tratar de você. Porque enquanto a gente trabalha na obra, Deus trata da nossa família, Deus trata da nossa casa, Deus trata de cada um de nós. Porque ele viu o coração de Zacarias, um coração entregue. Deus não quer que a gente faça algo mirabolante, querido. Deus é simples. Deus só quer coração sincero. Deus só quer coração sincero. E Zacarias foi lá entregar com tanta sinceridade que eu creio que o Senhor, quando olhou para Zacarias assim, chegou para Gabriel e falou assim: vem cá, Gabriel. Isso não está na Bíblia não, tá, irmão? Você não vai dizer que eu estou falando heresia. Zacarias entra no templo para oferecer, mas Zacarias estava oferecendo com tanta intimidade, com tanta verdade, com tanta coragem, chegando, pois, com ousadia ao trono da graça. E aquela oração, aquela intercessão, aquela oferta de Zacarias subindo ao trono, Deus chega e fala: vem cá, Gabriel, olha ali. É impossível não atender. Tem verdade. Tem gratidão ali, Gabriel. Imagina um sacerdote que não tinha filho, quantos deboches Zacarias ouviu do decorrer da vida dele, por ele não ter uma linhagem. Imagina a fofoca pelas costas de Zacarias, por Zacarias estar velho e a sua mulher também não terem filhos. E o Senhor chegou e falou assim: olha, eu vejo verdade nele. Gabriel, vem aqui. Vai lá e avisa que eu vou abençoar. E ele ficou tão perplexo, coitado, que o tic-teco dele demorou para acreditar que uma bênção daquele tamanho viria. Com ele da idade que tinha. Às vezes acontece a mesma coisa conosco. A bênção é tão grande, mas tão grande, que demora para a ficha cair. De que Jesus fez a água brotar no meio do deserto. Do nada surgiu água. Às vezes demora tanto que a gente não percebe. Mas Deus está fazendo. E Zacarias, homem de Deus, pôde contemplar a promessa. E ainda Deus lhe deu um filho com voto de nazireado, João Batista. Porque as características traziam nesse bebê um voto do nazireado. Eu creio que os planos e os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Eu creio isso. E creio também que as promessas de Deus não têm a mesma lógica humana. As promessas de Deus vêm do sobrenatural. Minha mente humana não consegue alcançar.
Porque ele diz, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. A gente precisa confiar. Antes de Lucas, Provérbios 3, de 25 a 26. Vamos ver junto. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será a sua segurança. Não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. O Senhor é a nossa segurança. Deus não vai permitir que você fique preso em armadilha nenhuma. Você está escutando? Em nome de Jesus. Deus não vai permitir. Aqueles que se levantarem em oculto contra você, Deus vai fazer cair. Aqueles que estiverem contra você, Deus vai fazer cair. Porque Deus é justo. Não temas. Não temas a adversidade, não temas o dia mau, não tema a dificuldade, não tema eu faço ou eu não faço. Deus está te capacitando, Deus está te mandando, Deus está te dando as direções. Vai na direção de Deus. Um lado pode falar não, o outro lado pode falar sim. Não me interessa quem falar, ouça somente a Deus. Mas para que você consiga chegar nesse nível, querido, tem intimidade com Ele. Você entendeu? Deus vai desbaratando todas as adversidades. Provérbios 3, de 25 a 26. Deus vai fazer cair. E Deus começa a deixar os seus inimigos, ou aqueles que... Lembra que eu acabei de falar de Zacarias? Imagina como é que foi aquela fofocaiada que falava mal de Zacarias, que Zacarias não tinha filhos, que Isabel era estéril, Isabel não conseguiu dar filhos para Zacarias. Que vergonha, Zacarias continua casado com essa mulher que não pode gestar, essa mulher que não tem condições de ter filhos. Oh, meu Deus, um sacerdote que não tem filhos. Oh, meu Deus. Imagina todo esse povo fofoqueiro vendo a glória de Deus sendo derramada na vida de Zacarias. Podem pensar que você não vai conseguir ficar de pé. Podem pensar que você não vai conseguir chegar. Podem achar que você não vai conseguir chegar no final da corrida. Eu tenho uma coisa para você. Deus já preparou o seu pódio. Em nome de Jesus. Deus já preparou o seu pódio. Porque essa corrida que Deus preparou para você fazer, só você pode fazer. Ninguém mais. Cada um de nós temos um propósito. Cada um de nós nascemos com propósitos. Cada um de nós temos uma corrida para alcançar um objetivo. E eu não posso correr a estrada que foi feita para o Cadu. O Cadu não pode correr na estrada que Deus fez para mim. Porque o objetivo de Deus, o propósito de Deus na vida do Cadu, Deus já traçou. O propósito de Deus na minha vida, Deus traçou. E o propósito de Deus na nossa vida, para nós dois juntos, Deus também traçou. Mas Deus começa a cuidar de nós, para chegar nesse propósito junto, Deus começa a preparar no individual. Deus trabalha no individual e daqui a pouco Deus, agora eu já trabalhei na parte, eu dei mais paciência, eu dei mais maturidade, eu dei mais entendimento, eu trabalhei no Cadu, eu dei mais paciência, eu dei mais maturidade, eu dei mais entendimento. Essa corrida aqui, eles já conseguiram chegar, agora vamos na corrida juntos. Eu não sei em que fase está a tua corrida. Eu não sei se você está no meio, no final, se você é casado, já está na corrida do correndo junto, ou se você ainda não se casou, você ainda está na corrida do preparo, do amadurecimento. Eu não sei qual é a fase da sua corrida, mas algo eu sei. Não desista dessa corrida, porque tem propósito de Deus para você. Você começa correndo de uma forma, quando você terminar, você já é outro. E a família que vai começar com você, a sua família vai escrever essa história junto contigo. Porque quando
a corrida é da família, Deus já separa uma estrada para correr a família toda junto. E aí a família começa, às vezes a família começa correndo de um jeito. Um vai mais rápido, o outro vai mais devagar, o outro vai na preguiça. Começa assim, mas quando entra no agir de Deus, ó, fecha-se todas as brechas e todo mundo começa a correr no mesmo pique. Eu não tenho o mesmo pique do Cadu para correr. Confesso a vocês que meu marido corre melhor do que eu. Ele tem lá as técnicas de corrida dele. Entendi. Mas eu creio que um dia eu vou chegar e vou conseguir correr a nossa rua inteirinha junto com ele e de volta. Eu não consigo correr nem meio metro hoje. Mas eu creio que, em nome de Jesus, eu estou falando pelos olhos naturais. Agora, pelos olhos espirituais, olha quanto você já correu. Olha quanto a sua família já correu. Olha como é que você era antes e como você está agora. Vamos olhar com os olhos espirituais? Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, querido. Lucas 12:32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. E aí a gente fecha. Não tenham medo, pequeno rebanho, porque o Pai tem muita alegria em lhe dar o reino. Tem um presente para você no final dessa maratona. Entrai, pois, benditos de meu Pai. É o nosso presente. No final da nossa corrida, tem presente de Deus para nós. Siga em frente. Não desista. Não desanime. Não murmure. Vou te dizer uma coisa muito importante. Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe o que está fazendo. E a luta de hoje é a ferramenta principal de ensino para a sua vitória. Agora eu vou repetir, porque é didático, como diz o nosso pastor. A luta de hoje é a ferramenta principal de ensino para a sua vitória. Creia que Deus está fazendo. Vamos orar? Vamos agradecer nesse momento? Vamos interceder nessa hora? Pedindo ao Senhor que coloque, dentro de nós mais fé para acreditar. Que a gente possa acreditar que Deus está fazendo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que o que Ele tem para nós ainda não chegou. São aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Essas são as coisas, os mistérios que Deus tem. A presciência de Deus para cada um de nós. Vamos agradecer. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado por esse período de imersão. Muito obrigado pela tua palavra. Porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz e tu falas com cada um de nós. Te pedimos agora, Senhor, que tu possas começar a visitar os corações, visita os lares, visita as vidas agora, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, aqueles, Senhor, que estão agora dentro de seus lares, aqueles que estão desesperados, que não sabem o que fazer. Chega com a tua mão de poder e com a tua mão de graça em nome de Jesus. Pai, ser com cada um dos teus servos, ser com a tua igreja. Senhor, vai em socorro aos teus filhos agora. Aqueles que se encontram no leito de hospital, tem misericórdia, Senhor. Aqueles que precisam de uma resposta de oração. Pai, o ano ainda não terminou. A última palavra é tua. Então, Senhor, que seja a tua palavra, que seja a tua vontade, que reine para todo sempre. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os dados bancários da nossa igreja estão aqui. Então, a gente quer agradecer muito. A gente quer agradecer muito a você que esteve conosco até agora. Se você ainda não pôde contribuir ou dizimar, deixa eu também te agradecer pelo seu dízimo, pela sua oferta, pela sua contribuição. Você não imagina o quanto tem abençoado as nossas vidas. Quando eu falo nossas vidas, é a vida da igreja, querido. A tua oferta, a tua contribuição tem abençoado a luz,
tem abençoado a compra do gás, tem abençoado a produção da igreja em fazer a cesta básica, em se preocupar com a cesta básica. Tem abençoado agora o Natal, vai chegar o Natal e certamente nosso pastor não vai deixar passar o Natal sem que cada um da igreja receba alguma coisa. E isso tudo é feito, sabe com o quê? Com a união, com a maturidade, com os dízimos e as ofertas de vocês, do povo. Muito obrigado em nome de Jesus. Que o Senhor continue a cada dia abençoando, sabe? Fortalecendo, sabe? Frutificando as tuas finanças cada vez mais. E que nunca falte absolutamente nada na tua mesa. Em nome de Jesus. Não vai faltar. Em nome de Jesus. Tá? Muito obrigada mesmo. Que Deus lhe abençoe. Que a mão de Deus esteja sempre com você. Pai, abençoamos os dízimos e as ofertas do teu povo, abençoamos a vida de cada dizimista, a vida de cada parceiro, a vida de cada um que tem se levantado para ajudar o nosso ministério. Muito obrigado, Senhor. Porque trazendo de perto e de longe, Senhor, a obra continua e ela não vai parar. Nós não vamos ficar desanimados, a obra vai continuar. E vai continuar florescendo, Deus. Obrigado pelas dispensas dos teus filhos, obrigado pela voluntariedade do teu povo, obrigado pelo coração do teu povo cheio de carinho, cheio de amor. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque não tem faltado nada na vida da membresia da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque portas de emprego têm sido abertas, porque resposta de oração tem chegado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deixa eu passar aqui os avisos seus, para eu não esquecer os avisos. Deixa eu entrar aqui. Nosso pastor mandou para mim os avisos. Vou entregar aqui para vocês. Cadê os avisos? Os avisos. Tá aqui, ó. Culto de domingo, especial de Natal, culto abençoado, começa domingo pela manhã, às 9h30. Amém, queridos? Culto de domingo, café da manhã, nosso Natal, 9h30. Domingo agora, 9h30. Vou repetir, domingo agora, 9h30, culto de domingo. Que o Senhor abençoe. Essa ceia de Natal tá bonita, hein? Com certeza, porque eu tava vendo aqui a lista das irmãs. Tem ceia de Natal muito bonita, glória a Deus. Semana que vem será a última imersão do ano de 2024. Semana que vem, quinta-feira que vem, última imersão do ano de 2024. Então, se prepare para essa última imersão e aí, consequentemente, em 2025 a gente está de volta, mas aí de acordo com que a direção que Deus colocar no coração dos nossos pastores, pastor Tadeu e pastora Liliane. Amém? Eu quero deixar aqui o meu agradecimento à igreja, pelo carinho da igreja para comigo, pelo carinho da igreja para com o Cadu. Muito obrigado em nome de Jesus. Quero agradecer a confiança do nosso pastor, do pastor Tadeu, a confiança da nossa pastora. Muito obrigada. Muito obrigada por todo esse ano de 2024. Vocês foram bênção. Aliás, vocês são bênção nas nossas vidas. A igreja, não só os pastores, mas a igreja abençoou muito a minha vida e a vida do Cadu. Muito obrigado por tudo, por essa oportunidade que a gente tem aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Desejo um Natal abençoado, um ano novo cheio da graça, um ano novo cheio da unção do Espírito Santo. E a gente se vê durante o Natal, porque eu vou querer fazer videochamada para mandar beijo para todo mundo, tá bom? Que Deus abençoe e até 2025 em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.